Olá, pessoal! Vamos começar mais um módulo. E esse módulo é sobre ancestrologia básica. Uhul! Ancestrologia básica. E o que é ancestrologia? Se não, o estudo dos nossos ancestrais. Como a história chegou em onde a gente está hoje. Bonita essa imagem, né? Gente, eu comecei a observar sistema arquetípico, conexão cósmica, né? Todos os direitos cosmicamente reservados. É permitido compartilhar o conteúdo citando a fonte. Sistema arquetípico conexão cósmica. SACC 1133, chave para a harmonia universal. Eu comecei a observar essas imagens. Quando eu comecei a fazer esse trabalho tinha teoria, foi um livro, a carta virou um livro. Eu me lembro da minha amiga quando pegou a carta e falou assim: Nossa, mas isso tanto de folha! Né? Virou um livro didático, virou slides, virou mentoria. E era sistema conexão cósmica. Mas aí veio o arquetípico. Eu falei, arquetípico por quê? A gente vai falar sobre arquétipos. Não, a gente fala sobre arquétipos no curso básico da vida, mas o que são arquétipos? Né? São grandes informações que estão guardadas no inconsciente coletivo, inconsciente planetário, inconsciente cósmico. E vocês estão observando essas imagens? Observe essa imagem que bonita. Você já sabe que o nosso trabalho é para cocriarmos, né, harmonia. Nosso trabalho é a cocriação de harmonia. E como é que a gente faz isso? A gente utiliza arquétipos. Arquétipos que nos harmonizem. Né? Você pode ver que todos esses arquétipos são coloridos, trazem. E aí o próprio inconsciente encontra o significado. Isso é muito importante. O inconsciente encontra o significado que harmonize, porque são arquétipos cósmicos. Porque o sistema, aceita o cafezinho? Porque o sistema é conexão cósmica. Então, muitas vezes eu estou aqui e mostro para você esse arquétipo. Olha que linda essa chave. A gente está utilizando muito o arquétipo da chave. Afinal de contas, o SACC é chave para a harmonia universal. Na prática, o que, que isso significa? 33, olha o 33 de novo. 33 da harmonia. 33% do nosso trabalho é arquetípico nessas imagens. Então, sempre, todas as vezes, especialmente a partir de agora, que você está vendo esses módulos, observe as imagens. Se permita olhar para essa imagem. Se permita viajar na imagem. Porque isso, naturalmente, harmoniza o teu campo energético. Eu sei de pessoas que já estão botando a aula para tocar, para harmonizar o campo dia. Tá tocando ali, tá só para ver as imagens ali. Depois eu vou trabalhar legal isso. A gente vai fazer um projeto novo que vai sair logo logo e aí vocês serão os primeiros a saber. Sempre o nosso trabalho tem como objetivo a harmonia. Então, o que, que a gente faz? Nós vamos criar harmonia. E aí, gente, a gente já sabe o que, que é IRTT. Iluminação, ressignificação, transmutação e transcendência. E aí a gente vai fazer o início da RTT, da IRTT, das IRTT, né? Das sombras da nossa história, revelando os segredos ancestrais ocultos, porque eles estão dentro de nós ainda ocultos, né? E foi por isso que essa chave, nessa imagem, está do tom um pouco mais oculto, como se fosse de noite, né? O sol nascendo, o sol se pondo, a gente não sabe muito bem, mas a chave está ali para a gente abrir
e revelar esses segredos ancestrais ocultos. E esses segredos ancestrais ocultos estão aonde? Na nossa genética. Né? Você voa na aventura numerológica cósmica da sua vida com a MAC. Mentoria, Aventura da Consciência. Ficou bonita essa imagem, né, gente? E aí a gente não sabe se ele tá voando, se ele tá pegando um balão, ou se, né? O que que tá acontecendo? Vamos sempre evoluindo. Arroba Wesley Newton no YouTube. Movimento Novo Eu, Nova Terra. Arroba Wesley Newton no Instagram. Vamos co-criar harmonia. Vamos lá. Honra a teu pai e a tua mãe. Ou ancestrais, tá, gente? Eles falam pai e mãe, mas a gente pensa em ancestrais. A cultura oriental fala muito na questão de honrar os ancestrais. E, na verdade, isso é a mesma coisa, tá? Então, honra teus ancestrais. Esse é o primeiro mandamento com promessa para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. 623, né? Efésios 6, 2 e 3. Né? Você já identificou esse arquétipo? Esse é o arquétipo símbolo do SACC. Você olhando bem para ele, eu vou dar um zoom. O que você vê nesse arquétipo? A gente vê um caminho, a gente vê flores, a gente vê um portal. O que mais a sua mente vê? O que mais o seu inconsciente vai trazendo para o consciente agora? E a gente está vendo aí, né? Iluminando, né? O número 144 é um dos números chaves, é um dos códigos chaves para esse trabalho. E aqui nós temos claramente o número 144. Ele está formando um arquétipo que te joga para cima, retorna para cima. E nós temos o 4 e um 4 espelhado com um ali no meio. Né? Se você consegue ver, você consegue ver. E se você olhar bem para a imagem, pode sentir que às vezes ela pode meio que mudar de cor, ficar mais clara ou mais escura. Mas na verdade não, é a mesma imagem. É a mesma imagem. Quanto mais você olha para a imagem, mais você consegue perceber os detalhes. E aí eu conto para você. Isso foi em final de outubro de 2022, início de novembro, não me lembro bem, que eu recebi a palavra ancestrologia. E eu fui pesquisar. Eu já tinha começado a fazer a mentoria com numerologia cósmica, no primeiro momento. E eu não tinha entendido ainda que, vamos parar para pensar, a nossa mente tem um monte de informação. Um monte de informações. E a melhor forma da gente trabalhar o que está oculto na nossa mente é a gente organizando essas informações. O primeiro grande grupo ou grande bloco de informações que tem na nossa mente são números. Por isso que eu sou numerólogo. Como eu já falei para vocês, estudando apenas 10 grandes arquétipos, você monta todos os outros arquétipos. É o jeito mais fácil e eficiente, efetivo, eficaz, excelente, o jeito excelente de começar. Depois disso, o que mais impacta na vida da gente é o nosso nome. Como é que é formado o nosso nome? O nosso nome é formado pelo primeiro nome e pelos sobrenomes.
Vamos pensar um pouco? Estou fazendo uma conta só para a gente ter uma ideia, tá? Só para a gente ter uma ideia. Nós estamos aqui agora. Já pensou em quantas pessoas vieram antes de nós, pessoas necessárias para que estivéssemos aqui? Apenas para exemplificarmos, considerando uma média de 25 anos para cada geração, dois pais nasceram há cerca de 25 anos. Aí vai indo. Avós 50, bisavós, trisavós, vai subindo. Até que nos últimos 500 anos, alta de gente. Nas últimas 20 gerações, ou cerca de 500 anos, um total de 2.097.150 pessoas tiveram que existir para que nós nascêssemos. Nota-se que isso não leva em consideração possíveis casamentos entre parentes distantes, que poderiam reduzir o número total de ancestrais únicos. Mas mesmo assim, é muita gente, não é mesmo? E se você pensar que esses são apenas seus ancestrais diretos, olhe um pouco para pensar na sua família, para pensar na importância que tem os nossos irmãos, irmãs, tios, primas, e todos os nossos familiares, inclusive aqueles familiares do coração, sem ser necessariamente sangue. Já parou para pensar nisso? Nossos ancestrais diretos tiveram irmãos, primos, tios avós, tiveram família. Né? É possível, é impossível sabermos exatamente quantas pessoas fizeram parte da nossa história. É impossível. É impossível a gente saber quantas pessoas foram necessárias para que nós estivermos aqui, para que nós estejamos aqui hoje. Mesmo que não sejam ancestrais diretos nossos, geneticamente, na nossa genética, diretamente na nossa genética, mas os familiares dos nossos ancestrais diretos também são nossos ancestrais. Então, quem foram essas pessoas? Quem foram nossos ancestrais? De onde eles vieram? Quantas lutas eles lutaram? Por quanta privação passaram? De quantas guerras sobreviveram? Por outro lado, pense em quanto amor, quanta força, quanta alegria eles viveram. Quanto da sua força para sobreviver cada um deles deixou em nós? Quanta da sua força para sobreviver cada um deles deixou em nós? Para que a gente esteja vivo hoje. Só existimos graças a tudo que cada um deles passou. É muita gente mesmo, né? Nenhuma informação se perde. Isso é muito importante. É uma informação muito aberta, muito forte que eu estou dando aqui agora. Nenhuma informação se perde. O Criador não gasta energia toda. Toda essa informação está arquivada em nós, no nosso DNA, em nossa genética. E, por consequência, no nosso inconsciente pessoal e coletivo, familiar e planetário. A ancestrologia terrena é um estudo que tem por objetivo trazer consciência sobre nossos ancestrais aqui no planeta Terra. Vamos considerar, neste momento, para efeito do estudo da ancestrologia básica, apenas nossos pais e avós, aqui, nesse momento, que seria muita informação para a gente puxar do inconsciente de uma vez, tá? Porque a gente está fazendo essa iluminação e vamos pegar em etapas. O que sabemos sobre eles? Eu vou contar para vocês uma história que é muito forte para mim. Eu sou adotivo. E durante muito tempo, ancestralidade era um tabu para mim, porque eu achava que ancestralidade era genética. Como eu não tinha referência genética, eu meio que me esquecia disso. Até o momento que eu reencontrei com minha mãe, tive informações do meu pai, e aí fui montar um pouco esse tabuleiro. E para isso eu fiz um exame genético de ancestralidade. Comecei a pesquisar sobre o assunto. E aí é como essa imagem abre o campo. A história abre
na sua frente. Eu não tinha consciência de que quando eu fui, ano passado, daquela minha viagem em que eu fui ao Egito, fui a Israel, eu não tinha consciência de que ali já tinha começado o meu trabalho de ancestrologia, porque eu nem sabia o nome desse trabalho, né? Eu não tinha nem noção que esse trabalho existia. Foi quando eu encostei ali na pirâmide e que eu tive aquela lembrança, aquela vivência sobre já ter vivido ali, já ter morrido ali, né? Que ali as coisas se organizaram. Quando eu comecei a fechar ciclos para poder abrir esses ciclos agora. E então nós temos vários níveis de ancestralidade. A alma, por exemplo, ela tem ancestralidade cósmica. A alma desconecta do corpo. O corpo tem ancestralidade genética, biológica, que é essa que nós estamos falando agora. E olha que interessante. Eu mesmo sem saber na época que da minha ancestralidade, do ponto de vista da ancestralidade da alma, eu sabia que o meu pai, nessa vida mesmo adotivo, tinha sido meu ancestral biológico em vida passada, que a gente geralmente encarna nos mesmos grupos familiares. Eu sou nessa vida. Eu moro numa família em que se eu tivesse sido filho biológico dessa família, eu teria sido ancestral de mim mesmo. Ocasionalmente não fui. Mas eu sei que em uma outra vida eu sou ancestral do meu pai. A rede que se abre é gigantesca. E tá tudo aqui. E a história desse planeta não foi muito boa durante muito tempo. Tá melhorando agora. E tá tudo aqui. Muitas vezes as reações que nós temos são instintivas, baseadas em traumas, fobias, programações ancestrais. E a gente está aqui para limpar isso, para IRTT isso. E a gente vai começar pais e avós. Como? Já falamos que somos imediatamente imersos em um mundo rico em informações assim que nascemos. Gente, eu não estou falando da gestação aqui, hein? Estou falando do momento que saiu da barriguinha da mamãe. Desde o momento em que damos nosso primeiro suspiro, absorvemos arquétipos, crenças e informações do ambiente ao nosso redor. Família, cultura, geração, país. Já falamos que já explicamos no módulo anterior, no módulo 5, que assim que nascemos, quase um terço do nosso campo energético é influenciado pela interação de apenas 10 arquétipos numéricos, 0 ao 9, e em média 50% desses arquétipos carregam sombras. Isso significa que em média 15% do nosso campo energético é, acaba sendo sombras, relacionadas a apenas arquétipos numéricos, né? Do 1 ao 9, o 0 não tem sombra, a gente já falou sobre isso. Mas no início ele influencia muito pouco o nosso campo energético zero. Então, na verdade, esse um terço, que quando a gente nasce de 9 números, com quase 50% de sobra, pode ser maior ou menor, é muito forte. A gente herda a crença, a essência, o sentimento dos nossos pais com relação aos números. A partir de agora, para efeito didático, eu vou restringir o nosso módulo à ancestrologia brasileira, tá? Ou seja, as pessoas que, como eu, nasceram no Brasil. Não importa se está em outro lugar do mundo, tá? Que foram nascidas no Brasil. Estamos falando de nascidos, tá? Não estou falando de brasileiro nacionalizado, naturalizado, tá? Quem nasceu no Brasil, tá? Que absorveu, especialmente que viveu, ou até que viveu a infância, né? Que é essa fase mais, que tem a ligação emocional muito maior, né? Que é a infância, tá? Vou falar só ancestologia brasileira. Pessoas que nasceram no Brasil.
O Brasil é um país maravilhoso, tem grande liberdade de expressão e uma cultura muito diversa. Gente, a nossa cultura, ela foi, na maior parte, resultado da integração forçada, a gente sabe, de indígenas, dos povos africanos, né, e dos povos, principalmente dos portugueses. O que a gente não sabe ainda, mas a gente vai falar sobre isso depois, é quando a gente for estudar os portugueses, porque os portugueses já são uma integração de muitos povos, inclusive de celtas. Então, a combinação desses três tipos de povos são povos extremamente intuitivos, uma acessibilidade energética muito ampla, e precisa cuidar disso. Por quê? Porque uma vez que você consegue sentir as energias ao seu redor, e uma vez que as energias acabam não sendo harmônicas, a maioria das vezes, a gente pira. A verdade é essa. Então, uma vez que a nossa habilidade de sentir energias vai ficando maior, maior tem que ser a nossa habilidade de transformar essas energias em harmônicas, porque se ficarem com muitas energias desarmônicas e a gente sentir isso o tempo todo, é muito ruim para o nosso campo energético. Tá bom? Vamos sempre evoluindo. Então, como eu estava dizendo, a formação cultural e social do Brasil é resultado da miscigenação de diversos povos, entre eles os indígenas, os africanos, os portugueses e os imigrantes de outras partes do mundo. Essa miscigenação criou uma cultura única e rica, que é expressa na música, na dança, na comida, na literatura e nas artes visuais do país. Os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil e deixaram sua marca na cultura brasileira através da sua língua, seus costumes e suas crenças. Deixam ainda, né? Os africanos foram trazidos para o Brasil como escravos e trouxeram sua música, sua dança, sua religião para o país. Os portugueses foram colonizadores do Brasil e trouxeram sua língua, sua religião e sua cultura para o país. Os imigrantes de outra parte do mundo, como os italianos, alemães, japoneses e árabes, também contribuíram para a formação da cultura brasileira, que é uma das mais diversificadas do mundo. Do ponto de vista da qualidade do campo energético, o Brasil tem um povo com um campo energético que se destaca com relação ao mundo. Essa variedade de culturas representa a ancestralidade do Brasil, representa a nossa ancestralidade do ponto de vista genético e epigenético. Ou seja, nosso sangue e o meio onde vivemos. Aí entra a epigenética. A genética é o que vem dos nossos genes, a informação que é nos entregue, que nós recebemos dos nossos pais. A epigenética tem a ver com o ambiente em que a gente vive. Então, a informação que a gente recebe sendo trabalhada em algum meio onde a gente vive. Né? Como é que é essa combinação? E essa combinação somos nós. Essa combinação é interessante, inclusive do ponto de vista médico, tá, gente? É possível você fazer testes genéticos e ver, por exemplo, a sua habilidade de ter um maior ou menor tipo de risco para doenças, né? Por exemplo, eu vi que a probabilidade de eu ter diabetes, né, daquele diabetes adquirido pelo consumo de doce, que você vai gastando o pâncreas no decorrer da vida, até o ponto que ele não consegue produzir insulina, por exemplo, isso é uma coisa física, fisiológica, genética, é maior. Eu tenho 3 vezes mais do que um brasileiro normal. Então, por exemplo, eu já tenho que cortar açúcar, refrigerantes, essas coisas para quê? Para não ir desgastando o pâncreas ao longo do tempo. Porque o pâncreas, sendo submetido a estresse, chega um ponto que ele não consegue produzir a quantidade de insulina necessária. Isso é só um exemplo, tá? Da questão genética. Aí, vamos imaginar uma pessoa que tenha essa sensibilidade do pâncreas, ou seja, que tem a probabilidade maior de ter diabetes. Se ele está no ambiente em que só come alimentos processados, muito açúcar, doce, refrigerante, ele tem um risco maior. Aí, nesse caso, o ambiente, os hábitos que aquela pessoa tem, ambiente, hábito, tem a ver com a epigenética. Por outro lado, a mesma pessoa, no ambiente em que se come salada, vegetais, né, raízes, e que não se come muito açúcar, por exemplo, o risco é menor, porque o ambiente é diferente. Então, a mesma genética
em ambientes diferentes, epigenética, formam um resultado. Então nós não somos escravos da nossa genética. Nós temos uma influência da nossa genética. O principal, na verdade, é a epigenética, ou seja, o nosso ambiente. E o nosso ambiente somos nós que construímos. Somos nós que escolhemos o ambiente em que nós vivemos. Uma vez que nós fazemos boas escolhas, isso reflete em todos os aspectos da nossa vida, especialmente nos aspectos que se referem a criar harmonia. Então, quanto mais informações eu tenho sobre mim mesmo, maior a minha habilidade de fazer boas escolhas com relação à minha própria vida. Não é verdade? E é isso que a gente está fazendo agora. A gente, nesse momento, está chamando do inconsciente informações que são úteis para que a gente viva bem. Viva em harmonia, ou crie harmonia dentro de casa. Porque o nosso objetivo, para começar, é criar harmonia dentro de casa. Gente, qual o valor da harmonia? Gigantesco. É impossível quantificar, né, financeiramente. É como esse diamante. E uma coisa tem muito valor, geralmente, quando o processo de produção dessa coisa é especial. Nesse momento, nós estamos criando harmonia. E esse processo que nós estamos vivendo é especial. Só de nós falarmos em harmonia o tempo todo, o que é harmonia? O que não é? Só para a gente pensar nisso. O que é harmonia com nossos ancestrais? A gente sabe, por exemplo, que quando a gente se harmoniza com nossos pais, a nossa vida financeira vai para frente. Porque muito do que nós temos de desarmonia do ponto de vista financeiro é herdado dos nossos pais. Crenças com relação ao dinheiro. E muitas vezes são coisas que a gente ouviu, mas são coisas que são passadas geneticamente. Eu não preciso conviver para receber informação genética. Porém, se eu receber informação genética e eu convivo com meus pais genéticos, é mais intenso. Porque nós temos o aspecto genético e o aspecto epigenético. O aspecto da energia, da informação biológica e o aspecto do hábito do ambiente. Agora, a gente vai considerar a influência do nosso nome. E o estudo da influência do nosso nome é um dos aspectos da ancestrologia. Por quê? Cerca de 21% do nosso campo energético é moldado pelo impacto do nosso nome, com uma média de 60% dessa interferência sendo sombras. Gente, isso é muito forte. Nasci, um terço número, 20% nome. 50% do meu campo energético está ali, nome e número. 26, 27%, mais ou menos. Mais ou menos, isso depende. Por exemplo, uma pessoa adotiva, ela tem mais sombras na parte do nome. Porque ela não sabe de onde ela veio e inconscientemente ela sabe que ela não sabe. Até o ponto que ela conscientemente saiba que ela não sabe. Aí ela toma consciência do não saber. Lembra, nós temos várias etapas, hein? Nós temos a inconsciência da inconsciência, que a gente não sabe que a gente não sabe. A gente tem a consciência da inconsciência, que a gente sabe que a gente não sabe. E aí a gente começa os processos, em que a gente começa a saber. Então, cerca de 21% do nosso campo energético é moldado pelo impacto do nosso nome, com uma média de 60% dessa interferência sendo sombras. Isso significa uma média de 13% do nosso campo energético, ao nascer, sombras associadas ao nome. Gente, uma das sombras aqui, por exemplo, é a oclusão, a ocultar, né? Por exemplo, geralmente o nosso nome é assim: primeiro nome, o primeiro sobrenome vem da mãe e o último sobrenome do pai. Mas nem sempre é assim, às vezes pega só o sobrenome do pai. A gente é que nem rei, rainha, né? Que pega os nomes tudo, né? Pega até a geração lá de cima, né? Porque
indicador da realeza, né? Quanto mais os nomes estão ali registrados, formalizados, escritos, né? A gente não vai colocar 50 nomes, né? Porque se for colocar o nome de todo mundo, a gente não tinha nem espaço para escrever. Então, acaba que vai se colocando apenas o último nome como uma referência. Mas a nossa história tem influência de todos nós, de muitos mais, né? E alguns têm influência maior ou menor, isso varia, gente. Aí a gente, para olhar isso, tem que ser numa sessão de, de ancestologia, tá? Como é que funciona uma sessão de ancestologia, tá, gente? A gente abre o campo da pessoa, olha, vê onde que precisa ir. Se a gente transforma o nome da pessoa numa porta, na hipnose, faz uma hipnose e vai naquela porta ver o que, que tem, tá? Depois que finalizar essa aula, eu vou gravar um vídeo para o YouTube falando um pouco mais sobre astrologia, justamente para divulgar um pouco o trabalho da astrologia, porque ele é novo, tá? Primeira vez que eu falo mesmo sobre astrologia é agora. A gente falou um pouco sobre isso, o Renato e eu falamos sobre isso na Galícia, porque a história de Portugal passa pela Galícia. Na verdade, Portugal era um pedaço da Galícia, né? E por questões políticas, militares, ele se separou, né? E aí separou a língua, mas enfim, o embrião veio dali. E o embrião é celta. Tá? É muito interessante. Então, somando as sombras dos números do nosso nome, no Brasil, nascidos do Brasil tem uma média de 28% de sombras do campo energético ao nascer. Somente nesses dois blocos de informação, hein? Ó, a mente gigantesca aqui, ó. Como se fosse um Lego. Aqui, sabe aqueles bloquinhos? Vai ter um blocão gigantesco ali, ó, que pega metade. São duas coisas: números e nome. Por isso que eu estou aqui trabalhando com numerologia e ancestologia. Porque com duas grandes blocos de informação, só que o bloco do nome é muito grande, a gente trabalha com muita coisa. A gente tem a possibilidade de fazer o IRTT de um monte de coisa, tá? Então, vamos lá aqui. Somando as sombras dos números em nós e as sombras do nosso nome, mais ou menos 28%, 27, 28% sombras, tá? Gente, falando média, tá? Pesquisando na mesa, média. Por quê? Por exemplo, se a pessoa é adotiva, a sombra pode ser maior, como a gente já falou. Se a pessoa é órfã, a sombra pode ser maior, tá? Isso varia, tô falando de média, tá? Não estamos aqui considerando outros arquétipos que também fazem parte de nós, tais como arquétipos zodiacais, ancestrais, de gênero, infinidade de... Gente, tem muita informação na mente. A mente é formada de informações. Né? A mente inconsciente está formada de informações que são inconscientes para a gente. Então é muita coisa. Tá? Isso aí a gente vai conversar depois, em outras mentorias, tá? A gente vai limpando pecinhas por pecinhas ali. Tá? Agora, as peças principais da gente limpar são nome e número. Tá? Porque daí não dá para começar sem. Tá bom? Então eu já falei que, além disso, situações específicas como adoção, órfãos e crianças criadas por apenas um dos pais podem aumentar essa proporção de sombras para até 90% do nome. Essa acumulação de sombras pode resultar em sentimentos profundos de não pertencimento, que podem levar a comportamentos problemáticos e situações desconfortáveis na infância, adolescência e até mesmo na fase adulta. Isso é muito importante. Gente, isso é muito importante. Sombras ressoam com sombras. Medos atraem medos. Estamos aqui falando de medos que nós nem sabemos que sentimos, por total ignorância do que tememos, gente. A gente tem um medo que a gente sente um sentimento de medo, a gente nem sabe o que é medo, a gente nem sabe o que sentimento é, porque a gente não sabe o que é medo. E se a gente não sabe o que é medo, e depois a gente entende que é medo, mas de onde vem esse medo? Às vezes esse medo é seu, às vezes esse medo é ancestral. E aí, se você não viu o vídeo se você está vendo esse vídeo aqui, se você não viu o YouTube que eu vou lançar, vou contar uma história sobre isso, sobre medos, né? E sobre vivências que eu tive relembrando a minha ancestralidade, tá? Estamos aqui falando de medos que nem sabemos que sentimos por nossa total ignorância do que tememos, porque a maior parte desse medo está oculto no inconsciente. Herdamos essas informações dos nossos ancestrais e do inconsciente e do consciente coletivo, genética e epigenética, tá? Gente, o medo é um sentimento muito profundo que tem uma carga magnética muito forte.
capaz de atrair por ressonância, através da lei da mente, situações traumáticas que justificam mais e mais medos. É o que chamamos de círculo vicioso. Ou seja, você sente o medo e você emana esse medo e você atrai situações que justificam o sentir desse medo. É muito forte. Muitas vezes a gente está esperando, vivendo experiências assim repetitivas, porque na verdade é o medo que está ali. Por isso é tão importante a gente fazer esse RTT aí, tá? Quando a gente começa a entender de onde vêm os nossos medos, e todos os nossos medos, 100% dos nossos medos estão escondidos em sombras, a gente vai começar a perceber uma coisa interessante. As sombras querem vir para a luz. Elas querem. Elas só não estão sabendo como ainda. Por isso que o pedido faz toda essa diferença. Nós somos seres que buscamos a luz. Nós somos feitos de luz. Nossa essência é a luz. A nossa essência é a harmonia. E quando a gente mergulha no mundo da inconsciência, a gente se desarmoniza, porque a gente não sabe para que lado ir. E essa história é muito longa, e são vários e vários mundos, são várias e várias histórias, e elas vão se acumulando. E é por isso que a gente está no processo de puxar fios, e ó, aos poucos, devagarzinho, comendo pelas beiradas, ó, pelas beiradas, ou do centro para fora. Do jeito que for melhor para você. O Criador vai saber te direcionar para a forma que funciona melhor para você. Vai vir por meio de sonhos. Ontem mesmo eu tive um depoimento que eu até postei no Instagram. Ela falando, olha, e ela tá no módulo 1, hein? Acho que ela tá indo pro módulo 2 agora. Ela nem fez o pedido da iluminação ainda. Ela tá só entendendo que tem isso. Na verdade ela já sabe. Ela tá só fazendo conexões. E a própria sombra que tá ali, ó, ela quer ser, ela quer sair. Ela quer deixar de ser sombra. O mais importante que vocês vão guardar aqui dessa nossa conversa é que sombra não quer ser sombra. Sombra quer luz. Pode ser que elas tenham medo da luz. Mas o processo natural é a gente retornar para o que a gente é em essência. Então, naturalmente, as sombras vão vir para a luz. O que a gente está fazendo é facilitar o caminho. Nosso caminho. Tá certo? Gente, a lei da mente, fica explicado melhor lá no curso Base da Vida, descreve como a mente subconsciente trabalha para manifestar na realidade física aquilo que está no inconsciente. E essa lei desempenha um papel fundamental aqui. Deixa eu explicar para você essa parte da lei da mente que é importante. A mente inconsciente, o que é colocado na mente inconsciente? Está ali, vibrando, acontecendo da nossa vida o tempo todo. E a gente está emanando essa energia o tempo todo. Né? Então, à medida que a gente está emanando essa energia, a gente está trazendo para a nossa realidade aquilo que a gente está emanando. Né? Então, o medo, ele vai ressoar com medo. Se a gente tem medo de alguma coisa, mesmo que a gente não saiba que tem medo, a gente vai trazer situações na nossa vida para encaixar com aquele medo. Isso funciona de outras formas. Vítima e abuso, abuso e vítima. São situações que são semelhantes. Esse princípio opera independente da nossa crença nele, de forma semelhante ao princípio da gravidade. Se eu dou um salto, por mais que eu acredite que eu possa flutuar, eu volto para o chão. Então, eu posso acreditar que tá tudo bem, mas se eu estou vibrando que não está bem, não vai ser o que eu digo, vai ser o que eu sinto. Porque o que eu sinto está carregado de emoção. E o coração vibra muito, 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 muito mais forte, emite vibração muito mais forte do que a mente. Então, na verdade, quem manda é o coração. É o que a gente sente que manda. Então,
Por isso é tão importante esses IRTTs que a gente faz, porque na hora que você sente e fala assim, caramba, epifania, aquilo mexe no coração de um jeito tão profundo, porque você sente. Qualquer coisa, volta lá no nosso primeiro módulo para a gente ver o conceito de epifania. Mas a gente sente, uau! Foi assim que eu senti que, caramba, absolutamente todas as sombras querem ir para a luz. Elas só não sabem como. Elas têm medo da luz. E a luz cega. Esse medo que às vezes a gente sente está ligado na gente por sombras. Que estão ligadas 90% das vezes com ancestralidade. Por isso é tão importante a gente falar de ancestralidade. E por isso é tão importante a gente honrar a ancestralidade. E o que é honrar? Primeira coisa é reconhecer. Reconhecer o papel que eles têm. Que eles têm, hein? Não é que eles tiveram, eles também tiveram, mas eles continuam tendo. Porque o fato de nós estarmos aqui agora é o resultado do legado deles. Nós somos o legado da nossa ancestralidade, da mesma forma que seus filhos. Esse é o legado. E a gente vai falar sobre isso depois, no nosso próximo módulo. O princípio da mente explica que o que está no inconsciente, como o solo fértil, tende a germinar para o consciente, acima do solo, realidade física. Por isso, muitas vezes, as sombras em nossa mente criam para nós emoções sombrias, que trazem essas sombras para a nossa realidade. Criando sem saber, nós criamos sem saber por que criamos. Porque nem mesmo tínhamos consciência que a gente estava criando, gente. Porque a gente está criando o tempo todo. E o que a gente está criando? Nossa realidade. Olha para a realidade. Tá legal? Dá para melhorar? Então vou melhorar. Tudo pode melhorar. Tudo. Absolutamente tudo pode ser melhor. Né? Jung, no livro O Homem e Seus Símbolos, disse que o homem contemporâneo não consegue perceber que, apesar de toda a sua racionalização e eficiência, continua possuído por forças além do seu controle. Seus deuses e demônios absolutamente não desaparecem, têm apenas novos nomes. E o conservam em contato íntimo com a inquietude, com apreensões vagas, com complicações psicológicas, com uma insaciável necessidade de pílulas, álcool, fumo, alimentos e, acima de tudo, uma enorme coleção de neuroses. Isso é Jung falando. A gente está trabalhando muito dentro da terminologia do Jung, né? Porque o Jung é científico. O estudo do Jung, gente, foi maravilhoso. Maravilhoso. Ele começou a ver pessoas que estavam em estados complicados de consciência, eles consideravam loucos, e ele começou a perceber que essas pessoas, gente, não tinha internet que nem hoje, as pessoas não tinham acesso a essa informação. E de repente a pessoa pintando, ela pintava coisas que elas viam. O inconsciente da pessoa abria de uma vez, ela se deparava com o que estava lá dentro, ficava morta de medo, surtava. E para representar o que estava surtando a pessoa, ele desenhava arquétipos universais. E ele percebia que esses arquétipos se repetiam nos mais diversos loucos, separados, em lugares diferentes, porque estavam compartilhando o campo. Foi assim que ele começou esse estudo sobre o inconsciente. Consciente, inconsciente, coletivo, individual e arquétipos. Por isso, a necessidade de saber o que está dentro do nosso inconsciente pessoal e familiar e a necessidade de iluminarmos, IRTT, né? E iluminar aqui é o modo genérico da gente, você já sabe que é IRTT. Né? Iluminar, ressignificar, transmutar e transcender. Essas sombras. Mais uma vez, as sombras não são para serem temidas. Elas sentem medo, sim, mas nós não temos que temê-las. Vamos lá, gente. Mais uma vez, as sombras não são para serem temidas, nem equilibradas. São para serem iluminadas. E essa iluminação que vem do Criador é naturalmente harmoniosa. A luz aqui é a consciência, ou seja, com saber, organizado logicamente e intencional. Tá? Eu vou dar uma pausadinha nesse vídeo agora
para o vídeo não ficar muito grande, e volto com vocês no próximo vídeo, tá bom?